Fala pessoal, aqui é o Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Tudo. O que rolou durante a semana? Várias coisas na economia, né? Começar pela Previdência. Finalmente o relatório na Comissão Especial foi aprovado e a gente viu algumas mudanças que o senador Samuel Moreira propôs, algumas mudanças importantes. Então, por exemplo, a economia total que se esperava com a reforma da Previdência, no texto que foi enviado pelo governo, caiu de 1,2 bilhões em 10 anos para um pouco menos que 1 bilhão. Então teve um efeito aí relevante na economia de recursos. Era meio esperado, porque na negociação com o Congresso algumas coisas vão sair. Olhando para o copo meio cheio, coisas super cruciais para que a Previdência fique de pé, continuaram na proposta de reforma. O que continuou? Idade mínima de 65 anos para homens, 62 para as mulheres, para todo mundo, continuam. Tá? Exceto para alguns regimes especiais como professores, policiais, mas para a maioria das pessoas a idade mínima está mantida. E além disso, tinha uma mudança no cálculo de quanto que cada pessoa tem que contribuir, da contribuição. E ela era mais leve para quem ganha menos e mais pesada para quem ganha mais. Então ela era mais progressiva nesse sentido. E isso também foi mantido. Então são duas coisas super importantes que estão mantidas. E essa taxação é mais agressiva, principalmente para servidores que ganham muito, os maiores salários dos servidores. Então isso acho que foi legal. O que saiu é polêmico, mas eu não acho tão problemático assim. Então, uma primeira coisa que saiu foi o benefício de progressão continuada, o BPC, que é uma renda que é dada para idosos e deficientes pobres. Atualmente, quando um idoso chega aos 65 anos, ele não contribuiu o número de anos suficientes para se aposentar, ele pode requerer o BPC, desde que ele seja pobre, e o BPC dá um salário mínimo aos 65 anos. A proposta do governo é que isso aí ficasse aos 60, ele começasse a ganhar, mas só R$400, até os 70, e aí aos 70 ele poderia receber um salário mínimo. Isso aí é meio controverso, não está claro se tem ganho para o trabalhador ou não, para o trabalhador que se aposenta ou para o deficiente com essa mudança. Por outro lado, o que o governo estava tentando fazer é criar uma diferenciação entre quem contribui e se aposenta com salário mínimo aos 65 anos, e quem não contribuiu nada e vai conseguir o BPC pelo mesmo salário mínimo. Então era a tentativa de fazer alguma diferenciação, supostamente para dar um incentivo a contribuir. Só que a gente não sabe se a pessoa não contribuiu porque ela não quis contribuir e ficou no mercado informal a vida inteira, ou simplesmente porque ela não teve oportunidades no mercado formal. Então eu acho que é uma mudança que afetaria muito uma parcela muito pobre da população, não teria uma economia de recursos muito grande, eu acho que é ok ter saído. Outra coisa que não vai mudar também é a aposentadoria rural. Provavelmente o que o governo vai fazer é apertar a fiscalização, tem muito indício que rola fraude na aposentadoria rural. Provavelmente o que o governo vai fazer não é uma mudança que está acontecendo na Previdência, é uma mudança que vai acontecer na fiscalização. Então, não vai ter mudança nas regras para o rural, também uma população de bastante baixa renda, que provavelmente vai acontecer, que vai melhorar a fiscalização, acho que a gente está esperando. O que saiu também que eu não achei ruim, foi a capitalização. Então o governo ele tinha uma proposta o sistema que a gente tem hoje é o sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? As pessoas, quem está na força de trabalho, contribui e o dinheiro vai direto para quem está fora da força de trabalho, quem está aposentado. Não há uma poupança. Quando essa pessoa se aposentar, ela vai receber a transferência das pessoas que no futuro estarão na força de trabalho, que seriam as pessoas que estão nascendo hoje vão nascer, por exemplo. Então, é isso aí. A demografia, a mudança demográfica, as pessoas vivendo mais e tendo menos filhos, é justamente aí que ela pega no sistema de repartição. Ela torna cada vez mais complicado. O sistema de capitalização é um sistema de poupança. A pessoa poupa compulsoriamente, o governo faz com que ela poupe compulsoriamente, e quando ela se aposenta, ela pega esse dinheiro que ela poupou com juros. O sistema de fato é melhor, ele induz mais poupança, ele tem menos distorções, só que o problema todo está na transição. Que uma pessoa que hoje ela deixa de contribuir para o sistema de repartição, o dinheiro para de ir para o aposentado hoje. Esse dinheiro vai para uma conta que essa pessoa vai pegar lá na frente. Então, o problema é o que a gente vai fazer com esses aposentados que a gente precisa sustentar porque eles contribuíram no passado. Então você abre um rombo na transição com a capitalização. E é um rombo que hoje a gente não tem dinheiro para sustentar. Então é muito complicado fazer essa transição.
Eu acho que é uma coisa que a gente pode ter com um cenário mais de longo prazo para transitar, mas no momento está muito complicado, então eu acho que foi muito bom que tenha saído, porque ia complicar ainda mais o cenário fiscal. Coisas que saíram que foram meio complicadas, deixou até o ministro Paulo Guedes bem irritado, foi que a transição para servidores, por exemplo, ela ficou mais tranquila, tá? Então, principalmente servidores que entraram antes de 2003. Esses servidores que entraram antes de 2003, eles podem manter a integralidade e a paridade. Eles se aposentam com o último salário. E essas são as aposentadorias maiores. Então, a proposta é que eles poderiam manter essa integralidade se eles fossem até a idade mínima de 62 para mulheres e 65 para homens. E isso aí foi retirado. Então, essa transição está mais tranquila. É uma coisa bem ruim, porque vai justamente contra o espírito da reforma, que é tentar diminuir privilégios. E isso é um privilégio que está sendo mantido. Não é que você está tirando a possibilidade de pessoas aposentar integral. Você está dando a possibilidade, mas você está falando que ela tem que ficar um pouco mais no trabalho. E isso foi aliviado. Então esse foi um ponto ruim das mudanças. Outra coisa que aconteceu professores, teve uma mudança pequena. Então a gente falou sobre isso aqui em vídeos passados. Manteve uma idade mínima agora, vai ter idade mínima, porque antes não tinha. Ela é menor do que no regime geral. Ela é 60 anos para homens, seria 60 para mulheres, mas agora foi para 57 para mulheres. O que eu acho que foi o principal problema das alterações no relatório? Foi a saída da reforma dos servidores de estados e municípios. Estados e municípios estão também super enrolados com previdência, e ali a previdência é de servidores. Com os servidores está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no regime geral. As pessoas estão vivendo mais. E servidores têm muito regime especial, então eles aposentam muito cedo. Então isso aí está gerando uma conta cada vez maior. Você tem alguns estados que estão super enrolados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, você tem mais inativos entre os servidores do que ativos. Então o peso da Previdência ali é muito grande e precisa fazer uma reforma nesse sentido. Então o que aconteceu? Como eles foram retirados, vai sobrar para governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores para fazer a reforma. Então primeiro, vai ser um enorme desperdício de tempo e energia para todos esses lugares fazerem. E segundo, porque o incentivo também é muito baixo. Não é que é muito baixo, o incentivo é menor por causa que se o Estado não fizer uma reforma razoável e ele começar a ter problemas fiscais, ele pode chegar e pedir o socorro da União. E o histórico diz para nós que a União socorre mesmo. Muitas vezes tem motivo para isso. Os serviços públicos estão em colapso porque o Estado não tem mais dinheiro. Então faz sentido para socorrer, mas o problema é que essa perspectiva de socorro diminui o incentivo do Estado e município a fazer uma reforma mais dura. Então, a probabilidade que no futuro você tenha estados e municípios com o pires na mão pedindo dinheiro de novo é alta. Então, esse problema volta para a União. Se a gente fizesse uma reforma de cima para baixo, que valesse as regras para todo mundo, você provavelmente diminuiria esse problema. Mas como não vai fazer, o risco de ter estados e municípios quebrados mais para frente, porque não fizeram uma reforma da Previdência muito mais pesada, é maior. Então, é um problema que vai voltar não só para os estados, mas para todos os brasileiros. Outra coisa que rolou durante a semana foi a demissão do Joaquim Levy, que era presidente do BNDES. O jeito que foi feito, principalmente a atuação do presidente Bolsonaro, foi bastante complicada, vamos dizer assim. Eu acho que tinha motivos para demitir, mas os motivos que transpareceram no fim das contas foram motivos exóticos, vamos colocar dessa forma. Tá? Então, quais os indícios que a gente está tendo por aí? Tá? O Levy estava deixando insatisfeito tanto o presidente Bolsonaro como o pessoal da equipe econômica, em particular o ministro Paulo Guedes, por motivos diferentes. No caso da equipe econômica, eles gostariam que o BNDES devolvesse de maneira mais acelerada recursos para o Tesouro. Então, o que aconteceu durante aquele período ali de 2008 a 2014? Foi um período que o BNDES aumentou muito de tamanho. Tá? No fim do governo Lula e principalmente no primeiro mandato da presidente Dilma. O Tesouro começou a transferir, o BNDES já tem fontes de financiamento que vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, então já tem grana própria que vem basicamente de imposto, tá? Que vai canalizado para o BNDES. Além disso, o Tesouro Nacional, quer dizer, nós pagadores de imposto, começou a colocar mais dinheiro no BNDES para que o BNDES emprestasse a taxas baixas. Aqui tem um dado que está nessa coluna do Estadão, de 2008 a 2014, o BNDES recebeu 416 bilhões em aportes do Tesouro Nacional. Muito desse dinheiro foi usado para financiar a juros muito baixos, empresas grandes e muitas delas hoje enroladas com problemas de corrupção. Esse tamanho do banco realmente mudou muito
E ele começou a emprestar bastante agressivamente para essas empresas grandes, tá? Para formar as tais das campeões nacionais, as tais das campeãs nacionais. Com a mudança no BNDES, a saída da presidente Dilma, teve uma mudança de foco, que o BNDES começou a devolver esse dinheiro para o Tesouro Nacional. Então já devolveu uma boa parte, mas a ideia do ministro Paulo Guedes da equipe econômica é que devolvesse mais rápido. Primeiro, diminuir o rombo fiscal que a gente tem no governo brasileiro, que é muito sério. Não vai resolver o problema, porque o Brasil tem um problema de fluxo que vem da Previdência, principalmente, mas dá uma aliviada no curto prazo. Segundo, para diminuir o tamanho do banco e focar mais em privatizações e infraestrutura. Aparentemente, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, estava resistindo a fazer uma devolução mais rápida. Isso estava causando um desconforto com a equipe econômica. Isso, para mim, acho que teria aí um motivo para demitir. Você fala, tem o ministro da Economia, que foi quem indicou o Joaquim Levy, então, portanto, ele está abaixo do ministro da Economia, está fazendo uma coisa que está diferente do que se espera na filosofia da equipe econômica, acho que tem ali motivos para retirar e colocar outra pessoa. Isso já seria suficiente. O problema é o jeito que foi feito. O jeito que o presidente Bolsonaro chegou na TV, falando para jornalistas, falaram que o Joaquim Levy estava com a cabeça a prêmio, porque ele teria colocado ali o Marcos Pinto, que seria uma pessoa ligada ao PT, que não é nem claro que se é ligado ao PT, porque o Marcos Pinto trabalhou no governo, durante o governo do PT, no BNDES. Mas não está claro que o cara é correligionário do PT. Então foi uma fritura pública. Isso aí é uma coisa muito complicada, porque primeiro, é uma coisa deselegante. Segundo, porque é uma coisa que pode ser problemática para o próprio presidente Bolsonaro. Porque ele vai ter mais dificuldade agora em atrair gente boa para o governo dele. Quem agora vai querer encarar uma situação desse tipo, caso ele desagrade o presidente Bolsonaro? E o presidente Bolsonaro decida fazer uma fritura dessa em público. Então tem esse lado. Então, um outro problema que eu vejo aqui, essa ênfase em você, do presidente Bolsonaro, essa ênfase em você querer que as pessoas sejam alinhadas ideologicamente. Então tem gente que serviu nos governos do PT que não necessariamente é petista e é gente competente. Então tem uma coluna do Geraldo Samor, ele listou algumas pessoas, e eu vou falar aqui. Tem gente bastante competente que trabalhou nos governos do PT, que não é petista, que eu saiba, e que eu acho que qualquer governo gostaria de ter gente desse porte nos seus quadros. Então, alguns exemplos: Henrique Meirelles, Marcos Lisboa, Bernardo Api, Ricardo Paes de Barros, Alexandre Schwartzman. É tudo gente muito boa que trabalhou nesses governos. Eu não vejo essas pessoas sendo petistas. Então, se você começa a colocar o alinhamento político na frente da competência, e isso era uma das coisas muito claras que o presidente Bolsonaro falou, que ele ia trazer gente competente, técnicos para o governo, você começa a abrir mão de gente boa. Tá? E aí para trazer gente cada vez mais ideológica, que não necessariamente é competente. Então quem perde, na verdade, eu acho que no fim das contas é o próprio governo. Acho, de novo, tinha motivos para o Joaquim Levy sair, poderia ter sido feito de outra forma. Esses dois assuntos acabaram tomando toda a nossa pauta aqui. Na semana que vem a gente volta. Deixe seu comentário, veja a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no Twitter. Dá uma olhada também no nosso site, porque.com.br, tem bastante conteúdo lá e a gente conversa na semana que vem. Um abraço.